Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de escutar a palavra de Deus que nos fala desse drama de Jesus chegando na sua própria terra, sua cidade de Nazaré, onde ele tinha crescido, e não ser compreendido, não ser acolhido como aquilo que ele realmente é, pelos seus conterrâneos, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que tinham visto ele crescer, que tinham convivido com ele. O que tinha acontecido? Eles tinham como que se acostumado com Jesus e não conseguiam mais captar a novidade que ele vinha trazer, a novidade de Cristo. Não conseguiam compreender como ele fosse capaz de trazer uma coisa nova, ele que era vizinho deles, que era conhecido, que era amigo. E eles perguntavam de forma especial, de onde vem a sabedoria dele? Jesus, ensinando na sinagoga, mostra que é um mestre. E eles que tinham conhecido ele desde pequeno, sabiam que ele não tinha estudado. Naquela época, para a pessoa ser um mestre, para ela ser um rabi, um mestre da lei, tinha que estudar desde criança, tinha que aprender de memória um grande trecho, uma grande parte da Bíblia do Antigo Testamento. E eles sabiam que Jesus tinha trabalhado como carpinteiro e não tinha feito esses estudos. Então eles perguntavam de onde vinha a sabedoria dele, de onde vinha a sabedoria de Jesus. E essa pergunta a gente também se faz, de onde vem a sabedoria de Jesus? E aqui nós conhecemos pela fé, pela palavra de Deus, o que ela nos diz, que Jesus é a própria sabedoria de Deus, é o próprio conhecimento do Pai. Se a gente se aprofunda no mistério da Santíssima Trindade, a gente contempla como Deus, desde toda a eternidade, conhece a si mesmo. Tem um conhecimento perfeito, infinito de si mesmo. E esse conhecimento, essa imagem perfeita, infinita, eterna, que ele tem de si mesmo, é aquela que nós conhecemos pelo nome de Filho. Por que chamamos assim? Porque muitas vezes nós vemos um filho e dizemos, é a cara do Pai, é igualzinho ao Pai. E assim essa imagem eterna e perfeita de Deus é o Filho, aquele que se conhece por meio dessa imagem é o Pai. Então, em Jesus estão todos os tesouros da ciência e da sabedoria de Deus, como nós costumamos rezar na ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E vejam que existe uma diferença entre a sabedoria e o conhecimento, ou a ciência, ou a cultura. Aquilo que os conterrâneos de Jesus de Nazaré se perguntavam era como ele tinha adquirido cultura e erudição. Confundiam isso com a sabedoria. A sabedoria é uma palavra que é aparentada com o saborear, conhecer o sabor de uma coisa. Quer dizer, não é um conhecimento teórico, é um conhecimento que se tem por experiência. Quando a gente experimenta, prova uma coisa, saboreia, o que adianta eu falar para vocês do sabor de uma fruta que vocês nunca provaram, ou de uma comida que vocês nunca provaram? Eu posso descrever ela durante muitos minutos para vocês, mas vocês não vão saber até o momento de provarem ela. E Jesus é aquele
que tem a sabedoria do Pai, porque o Pai vive nele e ele vive no Pai. No prólogo do seu Evangelho, São João diz: ninguém conheceu a Deus, é o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é o que nos deu a revelar o Pai. Então, Jesus tem a experiência direta do Pai, por isso ele pode nos comunicar. Ele tem a sabedoria, ele é a própria sabedoria do Pai, e por isso ele nos pode falar sobre o Pai. Ele é o único que nos pode falar sobre Deus, porque ele tem o conhecimento direto. Essa sabedoria de Jesus, ou essa sabedoria que é o próprio Jesus, ela nos é dada por Deus como um presente. Existe entre os dons do Espírito Santo, entre os 7 dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, que é essa capacidade de provar o sabor e o gosto de Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor, nos diz a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nos fala também do pão do céu, que contém todo o sabor, que contém toda a delícia. Quantos de nós conhecemos a Jesus durante tantos anos? Escutamos as palavras de Jesus no Evangelho, mas não saboreamos Jesus, não conhecemos o sabor, não experimentamos internamente a Ele. Então, essa experiência direta e interna de Jesus é o dom da sabedoria. Aquilo que Santo Inácio de Loyola chamava o conhecimento interno de Cristo. Nos seus exercícios espirituais ele dizia: vou pedir agora, vou contemplar a vida de Jesus e vou pedir o conhecimento interno de Jesus. Isso é uma coisa que a gente deve pedir, e é um desejo que a gente deve cultivar no coração. O desejo dessa graça, do conhecimento interno, conhecer Jesus por dentro, saborear Jesus. Porque Jesus resolveu inventar essa maneira de se unir a nós por meio de um sacramento como a Eucaristia, que envolve um gesto do alimento, de se alimentar, justamente porque Ele quer que a gente prove, que a gente saboreie Ele. Vamos pedir a Jesus, nessa Eucaristia, a graça de ter esse conhecimento interno, de saborear a Jesus, fazer experiência profunda dele e nos abrir a todas as graças que Ele quer nos comunicar.